Saudações psicotemáticas! Você sabia que os crimes mais cruéis e abomináveis são cometidos por psicopatas? E que muitas vezes eles estão por aí e a gente nem sabe? Eles podem ser um vizinho seu, um colega de trabalho, um chefe. Você saberia identificar um psicopata? Se liga que eu explico já. Roda a vinheta. Me explica. Eu sou Léo Guimarães e este é o canal Psicotemas, explicando a psicanálise de forma fácil e prática para todos. Aproveite, deixe o seu like, faça a sua inscrição para não perder os próximos vídeos. A personalidade antissocial ou psicopata decorre de uma falta de apego primário em relação aos outros. São pessoas manipuladoras que não sentem empatia e também não sentem remorso. Mas não é só isso. Eu preparei para vocês uma lista com os 10 traços ou características principais dos psicopatas, para que vocês não tenham dúvidas. Acompanha comigo. Os psicopatas são manipuladores. Manipulam de forma consciente os outros, gostam do exercício do poder. É o que a gente chama de controle onipotente. Não confiam em ninguém, são irritados e agressivos, agem por impulso, agem em desrespeito com a segurança de outros ou com a dele própria, por impulso. Por exemplo, podem até incorrer em vícios. Depreciam e desvalorizam as coisas mais singelas da vida humana. A expressão de carinho, um abraço, a gentileza, são vistas por eles com ironia, com desdém, com sarcasmo. Não sentem empatia, ou seja, não se envolvem emocionalmente a não ser em benefício próprio. Não sentem remorso, não são socialmente responsáveis pelo desprezo que eles sentem pelas leis e pelos valores culturais. Não falam de suas próprias emoções e sentimentos, porque expressar sentimentos é visto por eles como fraqueza. E eles se tornam incapazes de amar. E a gente vai explicar em seguida por que isso acontece. Importante observar que esses 10 traços podem não acontecer simultaneamente. Quanto aos crimes cometidos pelos psicopatas, podem ser percebidos alguns requintes de crueldade, como a gente pode citar o caso do maníaco do parque, em São Paulo, que chegou a matar 10 mulheres, roubou e estuprou outras 9. Um caso mais recente é o do atirador de Realengo, no Rio de Janeiro, que atirou contra alunos de uma escola, matando 12 crianças e deixando outras 13 feridas, em 2011. Filmes de terror e suspense são um prato cheio para a temática dos psicopatas. Entre eles, destacamos O Silêncio dos Inocentes, de 1991, clássico com Anthony Hopkins e Jodie Foster, e também o filme Precisamos Falar sobre o Kevin, que é mais recente, de 2011. Mas cuidado, cenas fortes, sujeito a palpitações, sustos e calafrios. Ahá! Agora você já sabe identificar um psicopata. Mas será que ainda ficou alguma dúvida? Será que todo psicopata é assassino? O que torna uma pessoa psicopata? Me explica. Quer saber mais? Se liga nestas e outras perguntas da galera que vamos responder para vocês. No Facebook, a Patrícia está perguntando se existe diferença entre o psicopata e o psicótico. Vamos lá. Nem todo psicopata é psicótico. A personalidade antissocial é apenas mais um dos tipos de personalidade, como a histérica, a obsessiva. É que para cada um desses tipos de personalidade pode ocorrer um nível de desenvolvimento neurótico, que é mais simples, mais fácil de tratar, ou psicótico, que é mais grave. Existe ainda uma mistura entre esses dois níveis de desenvolvimento, que é chamado de borderline. A dúvida do Guto é: Léo, todo psicopata é assassino? Não, veja bem, nem todo psicopata exerce a criminalidade, mas o exercício do poder é característica de todos eles. Ou seja, a criminalidade não caracteriza o psicopata, mas sim a motivação interna, que é o exercício da onipotência interna, que pode sim resultar na realização de crimes. Importante ressaltar que o psicopata não tem escrúpulos pela falta de apego primário, que a gente já conversou. Em termos psicológicos, podemos chamar de um superego defeituoso, pois ele não reconhece regras ou limites sociais e culturais. São literalmente sem vergonha. Uma variante que transita nesses vários tipos de psicopatas são os casos já relatados na mídia sobre os psicopatas de terno, que exercem um poder às vezes sem limites por trás de uma gravata no comando de grandes organizações.
Agora a pergunta do Marcos. Os psicopatas são sempre manipuladores? Sim, a manipulação é um traço característico dos psicopatas, em maior ou menor grau. Os casos mais extremos de psicopatas sabem convencer, são sedutores, sabem onde querem chegar. Eles buscam sempre se dar bem, não importam os meios. Mas eles usam as emoções somente para manipular uma conversa, porque eles são subjetivamente frios por dentro. Eles evitam expressar suas próprias emoções, porque veem as emoções como fraquezas. E vamos de pergunta. Léo Guimarães, como uma pessoa se torna um psicopata? Existem fatores que são genéticos e fatores ambientais. Os estudos mostram que os psicopatas têm baixos níveis de serotonina no cérebro e uma baixa reatividade do sistema nervoso autônomo. Por isso, uma ânsia pela busca de sensações prazerosas é alta e exagerada. Enquanto as pessoas em geral atingem satisfação emocional com uma música, uma relação sexual apaixonada, etc., os psicopatas podem precisar de uma experiência mais radical e agitada para se sentirem vivos. Com relação aos fatores ambientais, como se trata de falta de apego, os estudos mostram que o psicopata tenha se desenvolvido a partir de uma infância caótica, caracterizada por cuidadores depressivos, sádicos, manipuladores, negligentes, explosivos. Pode ter havido um ambiente de ausência de influências protetoras e amáveis, mudanças bruscas, perdas e rompimentos familiares, e a relação com a mãe, pouco dedicada, que não favoreceu a formação de um self ou personalidade verdadeira e sadia. E agora, para terminar, o Marcelo quer saber, o psicopata pode ser tratado pela psicoterapia? Na verdade, pessoal, as evidências mostram que os psicopatas situados na faixa dos psicóticos não são tratáveis, já que os distúrbios severos e o fracasso do apego os tornaram para sempre incapazes de amar. Mas é possível exercer uma influência terapêutica em muitos indivíduos que têm tendência antissocial. Existem algumas técnicas que podem ser utilizadas. Esses indivíduos normalmente têm dificuldade para confiar, ou seja, eles estão sempre prontos a sabotar a terapia. Então as técnicas visam basicamente a estabelecer limites que são negociados, mas evitar falar de conceitos morais. Falar sem rodeios, ser sincero, não expressar aquilo que não se está sentindo. Ou seja, não recuar diante dos preceitos combinados, atuar com determinação firme, justiça, já que o poder é a única qualidade que as pessoas antissociais respeitam. E não ficar valorizando possíveis avanços sentimentais. Deixa eles perceberem que estão melhorando. Não precisa você ficar ressaltando. Enfim, isso tudo poderá resultar numa aliança terapêutica que irá favorecer uma ressignificação dos conflitos vividos no passado, em tempos primordiais. Um grande abraço, continuem acompanhando o canal. Nos vemos em breve.